Muito bem, estamos na aula de número 47. Vamos falar aqui do artigo 25 e 26. Vamos falar dos objetivos das autoridades que têm a competência de gerir a educação no seu estado e município. Isso é, de fazer a gestão da educação. E vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, apenas apresentar o artigo da LDB que fala dela. Muito bem. Diz o artigo 25 que será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor. E o professor, isso. E a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então temos duas relações, dois pontos que as autoridades têm que buscar um equilíbrio. O primeiro, buscar um equilíbrio, uma relação entre o número de alunos e o professor. Então aquela típica pergunta que acontece muitas vezes em sala de aula: professor, a LDB diz quantos alunos no máximo tem que ter numa sala de aula para um professor, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, qual é o número máximo de alunos? Não, ela não diz. Essa resposta não existe na LDB. A essa resposta cabe a cada sistema. O número de alunos para professor cabe a cada sistema. Veja lá, ó. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre número de alunos e professor. Quem é que vai fazer isso? As autoridades permanentes, as autoridades responsáveis vão fazer isso permanentemente dentro de cada sistema. Dentro de cada sistema. Então, o número máximo de alunos, vamos pegar aqui uma série qualquer. Quinta série, quinto ano ou a quinta série, se o sistema for dividido em séries. Pode ser dividido em série? Pode, a gente já viu isso. Pode ser dividido em ano? Pode. Quinta série, quinto ano ou primeiro ano do ensino fundamental. Pronto, primeiro ano do ensino fundamental. Em um determinado município, o primeiro ano do ensino fundamental tem ali como limite máximo de alunos 20 alunos por professor. E no município do lado, 40. Pode, porque a autoridade de um município é uma, a autoridade de outro município é outra. As autoridades municipais são responsáveis pelo ensino fundamental, então nenhuma pode ser 40 por professor, na outra pode ser 20. As autoridades responsáveis de cada sistema vão determinar esse número máximo de alunos por professor e também vão mediar uma outra relação. Que outra relação? As condições materiais e a carga horária. Quanto melhores forem as condições materiais, maior poderá ser a carga horária. Simples assim. Então, mediando duas relações, a primeira delas, relação número de alunos e professor. Segunda relação, condições materiais e carga horária. E para fazer isso, para mediar essas relações, ela leva em conta a autoridade, o que está prescrito aqui no parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento ao disposto neste artigo. Então, ela leva em conta as condições disponíveis e características regionais e locais. Então, aquele município que tem mais dinheiro, de repente pode ter mais escolas, mais salas de aula, mais professores, então nele 20 alunos por professor no primeiro ano do ensino fundamental. Mas o município que está do lado não tem grana, está todo enrolado, não tem escola, não tem professor, está cheio de aluno, está levando em conta as condições disponíveis. Então 40 alunos por professor na sala de aula. Porque cada município vive uma realidade diferente e tem condições diferentes. Detalhe, leva-se em conta também características regionais e locais. Eu morei no estado do Rio muitos anos.
Dei aula no município do Rio de Janeiro, dei aula no município de Caxias. O município de Caxias é quente pra cachorro. É muito quente. E eu trabalhei numa escola que as salas de aula eram amplas, grandes e com muitas janelas e com o pé direito relativamente alto. Então era uma sala ampla, muitas janelas e um pé direito alto. Porque Caxias é um município quente. Quando a escola foi feita, já foi feita levando isso em consideração. Então, para aumentar a ventilação e diminuir a temperatura na sala de aula, ela foi feita de forma ampla. Elas eram feitas de forma ampla, com o pé direito alto e muitas janelas para ventilar. Por consequência, essa sala mais ampla faz com que mais alunos caibam em sala de aula, tornando o ambiente propício para que hajam mais alunos. Também trabalhei em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde a maior parte do ano é frio para cachorro. Só de eu lembrar eu já fico com frio. E eu trabalhei numa escola cujas salas de aula eram pequenininhas, 2 janelinhas só, tudo muito pequenininho, apertadinho, inclusive os alunos ficavam muito coladinhos, as cadeiras eram muito coladinhas, numa sala de aula pequena. Acho que já para ficar todo mundo pertinho, juntinho, para ficar mais quente, porque a sala de aula não tinha aquecedor, a parte das paredes era feita de madeira para servir de isolante térmico, a ventilação era um pouco menor, o pé direito era baixo, a sala era menor, para que acredito que o calor do nosso corpo pudesse irradiar no ambiente e aquecer a atmosfera da sala de aula, porque era frio. Então estamos levando em conta características do quê? Regionais. Nessa, o número de alunos era menor em Petrópolis do que o que eu tinha no Rio de Janeiro, que era um calor danado. E a diferença? 50 quilômetros ou menos. Mas uma na parte serrana, alta, por isso frio, outra na planície. Quente pra caramba. Muito bem, acredito que com mais um pouquinho a gente fecha aqui. Vamos agora então para o artigo 26. Os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser completada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia e dos educandos. Nós já estamos acostumados com a Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum é um documento que tem mais de 500 páginas. As pessoas com frequência pedem para eu gravar um curso de Base Nacional Comum. Esse curso, de fato, será gravado e será incluído e dado de presente para você aqui no módulo de legislação educacional. É um presente que eu estou dando. Não está na nossa promessa de compra e venda, não está na nossa relação contratual. É um presente que eu vou gravando gradativamente e vou dando para você que está no nosso curso de formação, aulas e aulas e aulas, porque é um documento muito longo, de mais de 500 páginas, e que cai em prova de concurso, e que geralmente, quando é trabalhado em sala de aula, é trabalhado de uma forma muito leviana pelos professores. O seu conhecimento vai aprofundar bastante nessa legislação. Então, foi apresentada aí a BNCC, a Base Nacional Comum, lembrando que ainda existe aquela parte do currículo que é diversificada, feita pelas escolas, levando em conta suas características locais, regionais e o próprio alunado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.